Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Pedimos a ti, Senhor, que nos ensine a tua verdade, para que, firmados em tua verdade, nós possamos glorificar, exaltar e bendizer ao teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Permite-nos com os lábios te louvemos. Pai Santo e amado, ajuda a tua igreja e faz com que nós sejamos edificados, firmados na tua justiça. Pedimos a ti, ó Senhor, que nos comunique a tua verdade, para que, firmados em tua verdade, nós possamos ter os pés e todo o nosso ser firmados em tua rocha, a rocha que é Cristo Jesus. Senhor, agora ajuda o teu povo, assenta-nos em tua presença, abre os nossos ouvidos e faz com que o nosso coração guarde a tua palavra. Ó Deus Santo e amado, é pelo nome de Cristo que nós oramos e o fazemos agradecidos, agora e sempre. Amém. Irmãos, nesse momento tomemos assento nos locais em que nos encontramos. De antemão, convidá-los para que a Escritura esteja aberta em Números capítulo 3. Eu quero que vocês percebam aí dois textos que tem diante de nós. O primeiro vai do verso 1 ao verso 10. O segundo vai do verso de número 11 ao verso de número 51. Dois textos. Como é que nós enxergamos esses dois textos? Vejam, a abertura do verso 1 e a abertura do verso 11. Veja, na abertura do verso 1 diz assim: estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Veja, o que você encontra no verso de número 1 é mais uma informação de que o Senhor continuou dando instrução, mandamentos a Moisés, ordenanças a Moisés. No verso de número 11, algo vai se repetir. Veja, e falou o Senhor a Moisés dizendo. Veja, não são dois textos dissociados. Veja, mas é um único bloco de texto. Só que nesse bloco de texto você tem como se fosse uma introdução ao texto, indo do verso 1 ao verso de número 10, e o texto propriamente dito, com as informações que eram requisitadas do verso 11 ao verso de número 51. Então veja, o texto seria dividido da seguinte maneira: os primeiros 10 versos tratam daquilo que o Senhor vai revelar a Moisés, para que Moisés diga, conte aos filhos de Israel. E os outros 41 versos, verso de número 11 ao verso de número 51, os outros 41 versos são informações minuciosas acerca daquela introdução que o Senhor dera a Moisés. Uma coisa que talvez na hora da leitura da palavra de Deus de cara já tenha lhe chamado a atenção é quando o Senhor faz a contagem dos levitas. Diferentemente das outras tribos que eram contadas a partir de 20 anos para cima, veja, nos levitas é interessante, a contagem não segue esse padrão, a contagem segue um outro padrão. Que padrão seria esse? Parece ser o padrão apenas de existência, porque é contada a partir do primeiro mês de nascido. A partir do primeiro mês de nascido, o levita já era contado. É obviamente que nós temos aqui uma distinção de chamados. Enquanto que os filhos de Israel eram contados para serem convocados a uma batalha, a guerra, estarem nos cuidados de toda a nação, os levitas são completamente diferentes. Aqui dentro do texto há um mandamento da parte do Senhor, quando o Senhor diz assim:
todo primogênito será meu, todo primogênito da casa de Israel será meu. Então veja, parece-nos, e é isso que o texto vai nos mostrar, que em determinados momentos o Senhor tem um outro chamado para o povo, nesse caso aqui seria um chamado para a liderança, mas dentro do capítulo 3, os levitas, todos eles são tomados pelo Senhor, e já no primeiro mês de nascido, já começam a ser dedicados a Deus. Hoje, por exemplo, nós tomaremos ciência por que alguém é contado na aliança a partir do momento do seu nascimento. E eu gostaria que vocês lembrassem daquilo que está escrito em Gênesis capítulo 15, quando Deus, se revelando a Abraão, faz com que ele, toda a sua descendência do sexo masculino e todos os homens que estavam debaixo da sua tenda, ou debaixo da sua mão, ou debaixo da sua proteção, fossem circuncidados. Veja, o clamor de Levítico é de que homens pertencem ao Senhor, de que o povo também pertence ao Senhor, e logo o povo pertencendo ao Senhor já pertencem a Deus, desde a madre de suas mães, já são dedicados ao serviço a Deus a partir do momento do seu nascimento. Então vamos observar aqui o texto da primeira parte, irmãos, de forma introdutória, verso 1 ao verso número 10. Eu gostaria que nós fizéssemos aqui uma segunda leitura. Diz assim: estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés dizendo: faz chegar a tribo de Levi e ponha diante de Arão o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Então vamos lá, irmãos, observem a estrutura textual aqui. Primeiramente, o Senhor está fazendo lembrar quem são a descendência de Arão e Moisés. Aí ele começa a contar a descendência de Arão. Veja, era comum que a descendência aqui fosse contada primeiramente de Moisés. Mas por que a informação vem logo da descendência de Arão? Então você tem a descendência de Arão contada, só que a descendência de Arão sofre uma interrupção. A interrupção é: Nadab e Abiú morreram perante o Senhor. É a causa, porque ofereceram fogo estranho. Nós vimos isso quando a exposição foi feita lá em Levítico 10. Vocês devem estar lembrados. Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando diante da tenda e diante da arca ofereceram fogo estranho. Veja, irmãos, há muitas pessoas que guardam consigo uma tradição. Que tradição seria essa? A tradição seria de que nunca se deve contar notícia ruim. Eu não sei se vocês têm isso em família, mas, por exemplo, lá na minha família a gente tem essa tradição, principalmente as mulheres. Quando alguém está com uma doença extremamente grave, por exemplo, alguém quando é acometido de um câncer e sabe que aquele câncer parece não ter cura e levará à morte. Então,
geralmente quando vai se contar a notícia, se omite a palavra que leva aquele ente querido a sofrer e consequentemente a morte. É uma forma de você não citar a causa, para que as pessoas que estejam ali escutando aquela conversa não fiquem pasmadas. E também é uma forma, ainda que primitiva, de fazer com que, por não tratar daquela doença verbalmente, como se ela não se espalhasse, ficasse apenas detida naquele que está enfermo. Não sei se vocês estão me entendendo. Veja, é uma forma de você não espalhar o mal. E como é que você evita de se espalhar o mal? Não tratando sobre ele. Deixa eu dar um exemplo aqui, particular e privado nosso. Às vezes, quando acontece alguma coisa trágica na nossa vida, o que é que a gente faz? A gente evita de comentar. O que é que a gente espalha, o que é que a gente comenta? Somente aquelas vitórias, aquelas conquistas, aqueles momentos de mais alegria, aqueles momentos em que talvez a gente não tenha ganho nada, mas também a gente não tenha perdido absolutamente nada. E a gente evita de contar, evita de falar as digressões, as derrotas, os momentos em que nós somos abalados, os momentos em que mais nos causou tristeza. Veja, às vezes você tem uma tristeza no decurso histórico da sua vida e você geralmente evita de falar para ele. Se você fosse fazer uma autobiografia, seria muito comum que esse momento não fosse relatado na autobiografia. Só que o texto bíblico parece que nos dá uma informação completamente diferente. Ele lembra a tragédia da família de Arão. Mais uma vez está sendo dito, olha, Nadab e Abiú morreram. E ainda mais diz a causa, olha, a causa foi vergonhosa. Eles, diante do Senhor, eles fizeram fogo estranho. Fogo estranho. Por que tragédias, elas comumente são repetidas na Escritura? A Escritura comumente repete as tragédias dos filhos de Deus. Não deveria esse ato ser ocultado ou omitido? Parece que a pedagogia da Escritura, ela em muitas vezes diverge da nossa pedagogia, irmãos. A nossa pedagogia parece ser uma pedagogia triunfalista. Nós apenas queremos relatar as nossas conquistas. Geralmente não falamos das nossas tragédias e nem dos nossos pecados. Mas por que essa tragédia aqui é relatada no texto? O que faz Deus relembrar essa tragédia a Moisés e a Arão? Obviamente, irmão, se você observar a estrutura textual, é que Deus quer que os filhos dele se lembrem sempre de onde caíram. Veja, quando você chega lá no livro de Apocalipse, uma mensagem é dada à igreja de Éfeso. E aquela igreja está vivendo um abalo espiritual, de tal maneira que boa parte daqueles irmãos parecem estarem vivendo afastados do caminho do Senhor. O que é que o Senhor faz de lembrança para eles, para que eles possam ser despertados da sua morbidade e frieza espiritual e regressarem ao caminho da justiça? O Senhor diz para eles: lembra-te do primeiro amor. Mas diz antes o que? Lembra-te de onde caíste. Veja, o Senhor nos faz lembrar de nossas tragédias, dos nossos erros, para que a gente nunca desperdice a oportunidade de não pecar mais. Às vezes nós trazemos aqueles ditados populares como regras para as nossas vidas. Nós dizemos assim: eu errei e eu vou pegar o meu erro e lançar no mar do esquecimento. Eu acho que você não deveria fazer isso. O conselho que o Senhor nos dá frente à sua palavra
é que nós sempre possamos lembrar dos erros que cometemos, para que não cometamos mais. Para que não cometamos mais. Uma vez eu estava em São Paulo e um colega, sabendo da minha tradição, da minha origem, disse assim: olha, está tendo hoje uma exposição do Museu do Holocausto. O Holocausto, vocês sabem, aquele evento tenebroso que houve no decurso da Segunda Guerra Mundial, quando em campos de concentração nazistas, mais de 6 milhões de judeus foram mortos, né? Então eu fui lá ver uma parte no museu, né? E quando cheguei lá, é claro que você de cara toma logo um choque, porque você vê coisas de forma atroz, né? Você vê atrocidades ali que, se você não tiver bem, com sua saúde bem, você logo de entrada você já volta, você não consegue ir até o final. Quando eu já estava bem adiantado dentro lá da exposição, então a guia que nos acompanhava, ela permitia que a gente fizesse pergunta, então eu fiz uma pergunta para ela. Eu disse assim: por que essa exposição? Aí ela não era judia, mas ela disse assim: veja, eles dizem que essa exposição deve ser feita para que a humanidade nunca mais se esqueça do que aconteceu. Então, por que que nos livros de história esse fato ele sempre é relembrado? Ele é sempre relembrado por um único motivo: para que nunca mais alguém se esqueça. E qual é a consequência de nunca mais se esquecer? Para que nunca mais aquela tragédia volte a se repetir. Por que que Deus aqui relembra, portanto, a Arão e a Moisés acerca da tragédia com Nadab e Abiú? Qual é a consequência da lembrança? Para que aquele fato nunca mais volte a se repetir. Qual foi o fato, irmãos? Não se deve apresentar ao Senhor aquilo que Ele não determinou na sua palavra. Quando nós nos esquecemos desse princípio, dessa verdade, nós tendemos a praticar coisas que vão de encontro à verdade do Senhor. Então repetimos: no culto nós só fazemos aquilo que o Senhor ordenou no seu Evangelho. Esses dias um colega entrou em contato comigo, me perguntando sobre um fato que estava acontecendo na sua igreja, e ele me pedindo a opinião. Disse assim: ô pastor, me dê a sua opinião. Veja, o senhor acha lícito que haja dança na igreja? Algum ministério que faça com que gestos sejam apresentados como uma forma de propagação da mensagem do Evangelho? A minha resposta para aquele senhor foi: eu disse, veja, eu particularmente acho a dança muito bonita. Não todas, algumas são muito bonitas. É uma arte que expressa verdadeiramente a cultura de um povo. Dependendo da forma como um povo dança, a sua cultura é mostrada. Infelizmente, por exemplo, as danças aqui no Brasil mostram que a cultura do brasileiro não está sendo uma cultura saudável, mas uma cultura perversa, que enfatiza muito mais a sensualidade e a sexualidade, obviamente a promiscuidade. Mas eu disse para ele, há algumas danças que eu acho muito bonitas, e que expressam a cultura de um povo. Mas essas danças, elas devem ficar privadas aos seus locais de apresentação, porque elas não cabem ao culto. Ainda as mais belas que
delas que possam ser apresentadas, elas não cabem ao culto, por um motivo: o Senhor não ordenou. Aí eu disse para ele: agora faça uma questão apologética. Pessoas que defendem a dança dizem assim: mas Miriam não dançou? É verdade, Miriam dançou. Davi não dançou? É verdade, Davi dançou. Mas a pergunta: aonde foi que eles dançaram? Miriam dançou logo depois na travessia do mar. Davi dançou nos seus palácios. Miriam não dançou na tenda da congregação e nem diante da tenda, e nem Davi dançou diante do tabernáculo. Nem Miriam nem Davi dançaram como uma expressão de culto. Dançaram como uma expressão de alegria, mas não dançaram como uma expressão de culto. No culto você não vê uma ordem sequer. Deus diz assim aos levitas: quando entrarem no tabernáculo, entrem como bailarinas. Você não vê essa ordem. Entrem dançando, rodopiando. Você não vê essa ordem. Você não vê essa ordem. Você não tem essa regra. Veja, eu estou falando isso no tocante ao culto da antiga aliança e nem muito menos no culto da nova aliança. Você vê Deus incitando o seu povo na hora do culto a dançar. Quando eu disse que eu acho dança muito bonita, eu tenho em mente sempre uma dança, aquela dança de valsa. É uma coisa belíssima. É esse tipo de dança que por exemplo, que eu gosto. Você pode gostar de outro. Por exemplo, aquelas danças espanholas, ou aquelas danças argentinas, de um tipo de música e folclore pertinente a eles. Então veja, no culto só deve ocorrer aquilo que é ordenado pelo Senhor e, portanto, prescrito na Escritura Sagrada. Segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui na introdução é quando o Senhor trata dos levitas, algo que ele particularmente vai chamar aqui no texto, por mais de uma vez, sobre ministério do tabernáculo. Observem só, irmãos, essa expressão que o Senhor diz assim aos filhos de Arão, o sacerdote, e assim: e tenham cuidado da sua guarda, verso 7, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios, verso 8, da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Que ministério seria esse? Veja, quando fala aqui ministério do tabernáculo, é o ministério do serviço a Deus, o ministério de culto. É para este ministério que os levitas foram chamados. O ministério do culto, da guarda da palavra do Senhor. Veja, comumente, aí você hoje tem as igrejas, é ministério de dança, é ministério de louvor, é ministério disso, é ministério daquilo. Irmãos, aqui nós só temos um único ministério, um único só ministério. A palavra ministério aqui é a forma com que homens que são chamados por Deus sejam convocados para que possam servi-lo. Desse ministério participamos todos nós. Todos nós. Aqui Deus estava chamando os levitas para servirem ao tabernáculo, aquilo que depois será chamado de templo. Então veja, para servirem ao local onde Deus ia ser adorado. Veja, para nós como cristãos, isto aqui é um serviço grandíssimo, porque nós fomos convocados por o nosso grande presidente, que é o nosso Deus, que é o nosso Cristo. Então, isso que nós fazemos na igreja deve ser um resultado de muito cuidado e devoção que devemos ter a Deus. Portanto, não se serve a Deus de qualquer maneira. Não se serve a Deus de qualquer forma. A forma como você se porta no culto diz muito quem você é. A
forma como você se porta no culto diz muito quem você é. Às vezes há um desleixo nos cristãos. Chegam na casa de Deus como se chegasse à sua casa. Sentam na casa de Deus como se estivesse sentando no quintal da sua casa. Veja, a forma como nós nos portamos no culto diz muito quem somos. Revela a nossa personalidade e o temor que nós temos a Deus. Às vezes dá vergonha, irmãos, olhar aqui do púlpito. Veja, os cristãos, ao invés de estarem adorando a Deus, servindo a Deus, mesmo sentados, nós não somente adoramos a Deus quando cantamos, mas até quando estamos sentados, nós adoramos a Deus. Veja, dá vontade de botar uma cama do lado. Vergonhoso. Uma postura completamente desequilibrada. Se não tiver alguém do lado que escore, simplesmente ele cai. Isso é vergonhoso, irmão. Isso é vergonhoso. Os levitas deveriam servir a Deus com esmero, com cuidado. Você vai ver dentro do corpo do texto, do verso número 11 ao verso número 51, que cada parte do tabernáculo deveria receber o máximo de cuidado da parte dos filhos de Deus. Veja, porque Deus tem zelo por aquilo que é seu. Deus tem zelo por aquilo que é seu. Por exemplo, Deus zela pela nossa alma, e é por isso que Ele nos dá a sua palavra. É por isso que constantemente Ele nos avisa. Se Ele não zelasse pela nossa alma, coitado de nós, irmãos. Coitado de nós. Então nós devemos zelar por aquelas coisas que pertencem ao Senhor, principalmente aquelas coisas que se voltam para o culto, que é o local onde Ele se faz presente. Veja, irmãos, a beleza, se soubéssemos, aliás, se soubéssemos não, se víssemos o Senhor entre nós aqui agora, como seria a forma que nós estaríamos sentados agora na cadeira? Mas isso marca tanta nossa incredulidade, que mesmo sabendo que o Senhor está entre nós e nós não estamos vendo, às vezes a nossa postura não diz claramente, ou não esboça claramente a beleza de sabermos que Deus está entre nós, mas revela, infelizmente, quem nós somos. Quem nós somos. Aí veja a tragédia. Ao invés de nos prepararmos para o culto, nós chegamos aqui de qualquer forma, com sono, com sede, cheios de necessidades. Não paramos sequer um tempo para adorarmos ao Senhor. Não, será que aquele brado de Cristo, a qual fala a Pedro, Tiago e João, vocês não podem ficar aqui para orar comigo nem um momento sequer? Lembra? Lá no Getsemane, por 2 vezes eles reclamam deles, dizendo assim: eu não posso orar com vocês um momento sequer, que quando eu me volto para vocês estão dormindo. Veja a irresponsabilidade que nós temos diante de Deus. Veja, é como se nós estivéssemos tratando a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso mostra literalmente quem nós somos, irmãos. Quem nós somos. Revela a nossa personalidade. Quando Deus foi, logo depois que o povo vai entrar em Canaã, e o Senhor precisava de homens de guerra, então ele observa qual é o comportamento deles. Diz assim: olha, eis o rio. Pela forma como eles vão beber água, eu sei quem são aqueles que eu os selecionarei. Veja, a nossa postura cultica
diz muito quem nós somos. Existe apenas um ministério, irmãos, e esse ministério nós devemos preservar: o ministério da palavra, o ministério do culto, o ministério do serviço a Deus. E às vezes nós menosprezamos isso. Terceira verdade aqui da introdução, irmãos, verso número 10 diz assim: mas a Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Quem é esse estranho que, se achegando ao culto, ao templo, recebia como pena a morte? Veja, observe que a palavra que aparece no texto aqui, a palavra é estranho, não é estrangeiro. Porque poderia haver entre os filhos de Israel alguém que, temente ao Senhor, Deus de Israel, habitasse em seu coração o desejo de adorá-lo e servi-lo. Ora, tal pessoa poderia, portanto, se dirigir ao local de culto e também prestar a sua adoração ao Senhor, seguindo aquelas regras, aquelas ordenanças que Deus havia dado aos seus filhos, para que ele, Deus, pudesse ser adorado. Agora, por que agora um homem não pode chegar a adorar a Deus, um estranho? E se chega, ele morre. Observem o detalhe da palavra: estrangeiro não é sinônimo de estranho. Estranho não é sinônimo de estrangeiro. Estranho aqui é aquele que é estranho não ao homem, mas é aquele que é estranho a Deus. E como é que alguém é estranho a Deus? Ora, se diante do Senhor só podem chegar homens que têm pecados perdoados, por que esse homem, quando chega diante do Senhor, ele vai ser morto? Obviamente é porque ele não teve o quê? Pecados perdoados. Pecados perdoados. Quem é tratado aqui como estranho? Aquele que não é temente, aquele que não é crente. Veja, pegue um ímpio, traga para a igreja, não diga para ele absolutamente nada do que vai acontecer na igreja, coloque ele aqui entre nós e ele se escandaliza. Ele vai dizer assim: o que é que esse povo está cantando que eu não sei? O que é que eles estão dizendo em oração que eu não entendo absolutamente nada? Eles estão usando palavras aí que é diferente do meu vocabulário. Senhor, me submeta aqui. Submeter o quê, homem? Faz a tua vontade em mim, qual? A quem eles estão orando? O que é que eles estão dizendo? Que palavras são essas? E pior se torna na hora da pregação, porque ele está ouvindo a pregação, ele ouve, mas ele não entende absolutamente nada, nem desce no seu coração. Aí a tragédia está feita. Veja, ao invés de receber vida, o que é que ele recebe? Ele recebe morte, irmãos. Por um único e simples motivo: ele não tem comunhão com Deus. Tudo que acontece no culto é estranho a ele. Para você é por demais convencional. Você escuta, você sabe o que é que está sendo dito, você ora e sabe por que é que está orando, você canta e sabe por que está cantando e o que está cantando. O ímpio, meu irmão, pobre do ímpio, chega aqui, pega o boletim, não sabe nem para onde vai, olha para os salmos e diz: que negócio é isso se canta? Isso aqui é para ler ou é para cantar? Por que está se orando? O que é que significa intercessão? Remissão. Que negócio, que palavra é essa? Eu nunca nem ouvi falar desse negócio. Vou botar até o nome no filho meu: remissão. Ele não sabe de nada, está perdido. Como diz aquele adágio do mundo, né? Perdido tal qual cego em meio a tiroteio. Completamente perdido. Fatalmente será atingido por uma bala e fatalmente chegará à morte. Quando ouve a pregação, ele não entende nem para onde é que o pastor está dizendo. Essas palavras tem algumas coisas que ele diz aí que eu entendo: Deus, Cristo e amor. Eu entendo o que ele está dizendo aí. Mas ele falando ministério do tabernáculo. Nadab e Abiú, quem foi esse?
apresentaram um fogo estranho. Que danado é fogo estranho? É um fogo de que cor? Verde, azul claro. O que é fogo? Ele não entende nada. Ele sai do culto e diz assim: nunca mais bota os pés aí. Tudo que esse povo diz não é do meu ambiente. Nunca mais. Ele, em vez de sair daqui com vida, ele sai morto. Mortinho da Silva. Mortinho da Silva. Sabe o que é que isso ocorre, irmãos? Porque esse ambiente não é propício para ele. Só isso. Ele não é chegado ao Senhor. A linguagem dele é outra. A linguagem dele é outra. É bar, é cerveja, é jogo de futebol, é novela das 8, é fuxico da casa do vizinho. A vida dele é esse. É atrás de fulano, atrás de cicrano. A vida só é essa, não tem outra coisa. É bebida. Se você citar a bebida, ele cita quais são todas elas, a graduação alcoólica e tudo. Cigarro, ele sabe na ponta da língua, porque só vive com ele na ponta da língua, né? De todos eles, o filtro, tudo mais, tudo bem direitinho. Veja, irmãos, a percepção do ímpio não é nossa, por isso é que ele é tratado aqui como estranho. O Deus dele é outro, o seu ambiente é outro, a sua vida é outra. Não é esta. Ele não tem a quem dar satisfação. Ele estranha quando diz assim: irmãos, nos coloquemos de pé para ouvir mensagem de santa convocação. Ele diz: poxa, que convocação? Que história é essa de convocação? Eu fui convidado para vir aqui, não fui convocado não. Eu estou dentro de um tribunal, para ser convocado. Veja, tudo para ele vai ser estranho. Tudo para ele vai ser estranho. Beneficência? Para quem? E eu tenho que dar do meu dinheiro, do meu suor, para sustentar pastor? Dou nada, rapaz. Dou nada. Eu não dou um centavo. Quer dizer que eu vou dar meu dízimo para sustentar pastor? É o pensamento do ímpio. É esse. Quer dizer que agora eu vou ser. Muita gente já me disse: pastor, olha, eu vou ser crente no dia que acabar com esse negócio de dízimo e oferta. No dia que acabar esse negócio, eu vou ser crente. Para ficar dando dízimo e oferta para sustentar os outros. O entendimento, o ambiente dele é outro. O ambiente dele é outro. Você coloca, por isso que muita gente está aqui no nosso meio, coloca no nosso meio, mas você olha desse meio dele, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Porque, veja, está morto. Morto. É por isso que é tratado como estranho, irmãos. O estranho aqui é aquele que não é afeiçoado ao Senhor, não é afeiçoado ao ministério do tabernáculo, não é afeiçoado ao culto. Se chegar diante do Senhor, certamente morrerá, porque os pecados não foram perdoados. Veja, qual é a regra da Escritura? Santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor. Quem são os santos? Não são aqueles que foram comprados por Cristo pelo seu sangue, que tiveram seus pecados perdoados, que ainda que pecadores são chamados de santos, e que ainda que pecadores, ao se aproximarem de Deus, mais santos vão se tornando? Pois é, se o ímpio tentar se aproximar de Deus, certamente ele morrerá. É por isso que a gente aconselha aos cristãos que antes de chamar alguém para vir à igreja, evangelize aquela pessoa, discipule aquela pessoa, ensine aquela pessoa acerca do Senhor, advirta ela acerca do seu pecado, lembre a ela que ela tem que se arrepender, para que, portanto, ela possa ter uma vida em comunhão com Deus. Porque se a pessoa chega e diz: eu vou servir a Deus de qualquer forma, que é um adágio do mundo também, né? Venha como estás, venha, para você ver o que acontece. Veja, a forma como nos apresentamos diante de Deus diz de fato realmente quem somos. Os vivos têm um comportamento que se submetem à vontade soberana do Senhor. Os estranhos, eles não se submetem a Deus, porque eles serão mortos, serão abatidos. Então veja,
aqui na introdução, irmãos, nós temos 3 verdades que jamais deveríamos apartá-las do nosso coração. A primeira delas, nós não servimos a Deus como queremos. Lembre-se, portanto, de quem? Nadab e Abiú. Mas servimos a Deus como Ele requer de nós. Não somos nós que dizemos a Deus: olha, Senhor, no culto eu vou fazer isso, aquilo outro, vou falar dessa forma, teremos isso no culto. Irmãos, isso não cabe a nós. Quem estabelece as diretrizes e a metodologia do culto não somos nós, mas é o próprio Senhor. Segundo, lembremos-nos, irmãos, de que este momento é um momento único em nossas vidas, e portanto nós não adoramos a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, despojados, como se dissesse assim: eu vou para a casa de Deus como se eu fosse para a minha casa. Mas vai muito. A forma como nos comportamos aqui, a forma como adoramos a Deus, diz de fato quem nós somos. O motivo é simples, irmãos. Veja, se você chega aqui de qualquer jeito e se porta de qualquer forma, sendo que você está servindo a Deus, imagine como é que você vai me servir. Se diante de Deus você faz o que faz, imagine você me tendo como amigo. Se Deus quer Deus, você se comporta como se comporta, imagine comigo. É como uma certa senhora que sofria brigada com seu marido, e vendo o bispo chegando, ela corre, então se agarra a batina do bispo e diz assim: bispo, socorra a minha vida. Veja, falo com meu marido, ele está ao ponto de me deixar, ele vai abandonar a casa. O bispo se apieda daquela mulher e diz assim: traga seu marido aqui que eu vou conversar com ele. Aí a mulher vai e traz o marido. O bispo conversa com o marido, expõe todo para ele que ele não deveria fazer aquilo, mas mesmo assim, pela dureza do coração, ele abandona a casa. Aquela mulher em desespero, semana depois, corre e se abraça com o padre e diz: padre, me dê um socorro. Veja, já falei com o bispo, ele falou com meu marido e não teve jeito. Fala agora o senhor com ele. O padre olha para ele e diz: bem, se o bispo, que é o bispo, não resolveu o seu problema, imagine eu que sou apenas padre. Eu estou querendo dizer o seguinte: se diante de Deus você se comporta desta maneira, se você não honra o nome de Deus, quanto mais a mim que sou um mero mortal. Se você não tem Deus como seu amigo, e por isso vive como vive, você vai querer a minha amizade? Vai querer a mim como amigo? Muitos crentes deveriam ter essa atitude, irmãos. Muitos crentes deveriam ter essa atitude. A forma como os homens se comportam diante de Deus diz muito quem eles são. E como é que nós vemos isso? Veja, aí Deus diz assim: Moisés e Arão, guardem o ministério de vocês. Veja, o sacerdócio: o estranho que se chegar morrerá. Moisés e Arão, não tenham afinidade com quem não me serve. O estranho que se chegar, esse morrerá. Se nós servimos a um Deus de vivos, por que nós devemos ter amizade com os mortos? O que é que prende os cristãos ter amizade com pessoas que já estão deliberadamente mortas? Essas 3 expressões aqui da introdução, portanto, deveriam amplamente impactar as nossas vidas. Portanto, eu gostaria que você sempre se lembrasse disso. Qualquer serviço a Deus que não for ordenado na sua palavra, lhe traz a morte. Segundo,
este ministério pela qual fomos colocados a servir ao Senhor, o ministério do culto, o ministério da palavra, o ministério do serviço é único. Sirvamos a Deus com esmero. Terceiro, não tenhamos proximidades com aqueles que não amam e não servem a Deus, aqueles que não amam e não servem ao Senhor, por um único motivo: eles estão mortos. Eles estão mortos. O Senhor nos abençoe, irmãos. Na parte da noite, eu vou fazer a exposição, portanto, dos versos de número 11 ao verso de número 51. O Senhor nos abençoe e nos guarde na sua bendita palavra. Vamos ficar de pé, irmãos. Nesse momento nós vamos fazer uma oração de gratidão e receber da parte do Senhor a bênção divina. E na doxologia nós vamos cantar o cântico de número 129. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos e nós te servimos. Pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Pedimos, Senhor, que nos use graciosamente diante de tua face. Pai Santo e amado, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem dado a cada um de nós, uma vez que nós recebemos a tua palavra e por meio da tua palavra nós estamos sendo chamados à edificação. Ajuda o teu povo, faz com que o teu povo verdadeiramente se volte para ti, capacita o teu povo e faz com que eles vivam inclinados à tua verdade. Ó Deus Santo e amado, é para a glória de Cristo e para o teu louvor que nós te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Prova disso é que sobre nós o Senhor tem nos dado a palavra. Em nome de Jesus oramos e o fazemos agradecidos pelo bem que a nós o Senhor quer. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos agora e para sempre. Amém.